Amém? Estenda suas mãos para cá. Interceda por mim, ore por mim. Aqui é uma responsabilidade. Não só estar com o microfone nas mãos, mas estar numa posição. É uma responsabilidade tanto aqui quanto na rua, em casa, na empresa, enfim. E não é fácil não. Mas é bom. Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vamos ler o verso 23. Mateus capítulo 8, verso 23. Todos acharam? Vamos ler? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele quem? Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Amém? Nós vamos falar aqui, vou compartilhar com vocês algo simples, mas do coração. O poder da voz de Jesus. Poder da voz de Jesus. Jesus, ele está ensinando os discípulos. Ele está em uma maratona de ensinos, de parábolas, de vivência, quebrando paradigmas, teologias e tudo mais. E os que estavam ao redor deles, além da multidão, eram os discípulos. Eles estavam ouvindo o tempo todo o que Jesus estava ensinando. Não só para a multidão. Porque às vezes nós olhamos o que estão ensinando e pensamos que é só para outro e não para nós. Mas Jesus estava ensinando para todo mundo, diga assim, para todo mundo. Inclusive os discípulos. E aí chega um momento que Jesus fala assim: vamos para outro lado. Quando eles entram no barco e vão para o outro lado, começa uma tempestade.
Passar por tempestade é só uma forma de mostrar para nós mesmos onde é que nós estamos fundamentados. É só uma forma de manifestar qual é o nosso fundamento. Nós falamos o seguinte, pensamos talvez, por que eu sendo cristão, estando com Jesus, tenho que passar por essas tempestades? E alguns vão dizer, não, quem é cristão jamais vai passar por tempestades. Então, por que nós temos que passar por algumas tempestades? Né, pastor Léo? É só uma forma que Jesus talvez encontrou de encontrar em nós, de achar em nós qual é o nosso fundamento. É os remos ou é o travesseiro? Está no meio da tempestade, dá vontade de pegar os remos e sair remando. Tentar ter pelo menos o controle da situação. Tentar pelo menos sair daquela situação. E aí é esse momento que Jesus quer saber qual é o seu fundamento. É o remo que você está nas mãos ou é o travesseiro que Jesus está deitado na polpa do barco? Quem está no controle? Em casa nós temos controle para tudo, né? Para televisão, para videogame. E aí nós tentamos de repente procurar em casa um controle das nossas próprias vidas e não temos. Olha que da hora, né? Nós não temos o controle das nossas próprias vidas. Mas gostaríamos de ter, sim ou não? Se tiver ruim, você muda de canal, tá tudo certo. Põe no canal bom, legalzinho. E aí eu já ouvi alguém, não quero também contestar isso, jamais. A questão que Deus está no controle ou não. Ó, Zé, eu achei só paleta aqui, ó. Vou guardar para você, irmão. Está no controle. Aleluia. E aí não é se Deus está no controle ou não, é se Ele tem o controle ou não de nossas vidas. É até onde nós vamos deixar Ele controlar as nossas vidas. E aí Jesus ele está ensinando os discípulos, e esse ensinamento vem lá de trás. Quando ele está no meio da multidão e ele fala assim, olha, aquele que ouve a minha voz é semelhante a um homem prudente, que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse homem que ouve as palavras e as pratica é semelhante àquele homem prudente, construtor, que vai construir sua casa e o fundamento é a rocha. Antes de eu avançar aqui, eu vou fazer uma pergunta. O que é uma tempestade? Alguém me ajuda aí. Fala pelo menos uma característica de uma tempestade. Vento. O que mais? Oi? Muita chuva e muito vento. O que mais? Tempestade. Relâmpago, pastor. Relâmpagos e trovões. O que mais? Alguém que já assistiu Pesca Mortal no Discovery Channel? Quem já assistiu? Oh, glória a Deus, pensei que estava sozinho aqui, que susto. Rapaz, assistir aquilo ali dá um medo. Dá ou não dá? Os caras estão no meio do oceano. E aí é tempestade de verdade, não é o que a gente vê às vezes por aqui. Um ventinho, uma chuvinha. É tempestade de verdade. As ondas são imensas, o vento é muito forte. A onda é tão imensa que chega a entrar para dentro do navio. A maioria das vezes que eu assisti, os caras até se acidentavam, porque as ondas batiam, entravam para dentro do navio e arrastavam eles para lá, batiam num monte de coisa. Então qual é, se a gente for pensar e for responder, qual é uma das maiores características de uma tempestade? Diga assim, o vento forte, chuva forte, é tudo muito forte. Essa é a tempestade. Essa é a característica de uma tempestade, ela é assim. Comecei a falar que alguns já começaram até a pensar, né? Tempestade.
E você imagina, os discípulos estão no barco com Jesus e aí veio uma tempestade. Mas eu estou no barco com Jesus e veio uma tempestade. Estar com Jesus não nos isenta de passar por algumas tempestades. Mas é só para provar onde é que nós estamos fundamentados, né, Moisés? Onde é que nós estamos fundamentando a nossa fé? E aí dá vontade de pegar o remo e eu vou tentar sair daqui, como Paulo lá em Atos, alguma coisa, foi para um barco, eles estavam indo no sentido da Itália, está na Bíblia. E aí Paulo fala assim, é melhor que nós não ir para lá. E aí o centurião fala assim, não, eu prefiro ouvir o capitão. Eu não vou dar ouvido para você, eu vou dar ouvido para o capitão. Mas ele avisou. E aí 3 dias de tempestade. Graças a Deus apareceu um anjo para Paulo e falou, fica tranquilo, não vai acontecer nada com vocês não. Mas que houve tempestade, houve. Qual era a voz que eles precisariam ouvir naquele momento? Qual era a voz que eles precisavam buscar naquele momento? A voz de Paulo não era a voz que Paulo havia escutado. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Quais são os conselhos, ou de quem nós estamos buscando conselho? No meio da tempestade, e fala lá também que eles tentavam fazer de tudo, jogavam até as malas na água para tentar sobreviver, mas não dava certo, não adianta tentar fazer nada. Entregue o controle nas mãos daquele que controla tudo. Dê para ele aquilo que ele é capaz de fazer. Tem muita coisa que nós não vamos conseguir fazer, mas ele vai fazer. Aliás, vai fazer não, ele já fez. Então solta os remos, abandona os remos e pega o travesseiro. Como assim? Tem um dos discípulos que vai seguir Jesus e fala assim, Jesus, para onde o Senhor for eu irei. Aí Jesus fala assim, olha, tá aqui aqui, em algum lugar, 20, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí ele vai seguir Jesus. O Filho do Homem não tem onde, mas Jesus estava dormindo no barco, sobre um travesseiro. Em Marcos vai falar que era um travesseiro. No meio da tempestade, vento forte, ondas altas, aquele barulho que a gente ouve, que a gente sabe que faz barulho a tempestade, sim ou não? E Jesus está dormindo no barco, na polpa. É assustador ou não é? E aí eu volto a bater nessa tecla, mas eu estou com Jesus. Questão de tentar imaginar que nós carregamos Jesus no barco, às vezes não quer dizer que nós estamos 100% com Jesus. Às vezes um passo já é muito distante de Jesus. Um passo já é distante de Jesus. Eu estou no mesmo lugar que ele, está dormindo ali, nós estamos no mesmo ambiente, mas ele está dormindo, eu estou no mesmo ambiente que ele. No barco. É o mesmo ambiente, é o mesmo lugar, não muda, é ali. Jesus, eu estou olhando, ele está dormindo e eu estou no mesmo ambiente que ele. Aí o texto vai dizer assim, que aproximando-se dele os discípulos. Talvez essa tempestade que está acontecendo é só para te aproximar mais de Jesus. Mas eu estou no mesmo ambiente que ele, mas quem sabe você está um passo distante, está no mesmo lugar, mas está distante. E aproximando-se dele, os discípulos. É só para nos aproximar mais dele. Para dizer, onde está o seu fundamento? Onde é que está o seu fundamento? Mesmo estando no mesmo lugar. Parece que estamos com ele, mas às vezes nós estamos um passo distante dele. E aí vem uma tempestade, é para nos fazer voltar para ele, clamar e falar, Jesus, salva-nos.
Já viu a história de Jonas? Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Jonas vai até Jope, compra uma passagem, pega o barco e vai para Tarsis. No meio da viagem, o que acontece? Uma tempestade. Detalhe, quem gerou a tempestade? O próprio Deus. O povo começa a ficar assustado e tinha alguém que estava dormindo, Jonas. Eles foram lá, acordaram ele. Ele estava descansando do Senhor, não, ele estava tentando fugir. Dormir nem sempre quer dizer que está descansando. E aí ele fala, não, o problema sou eu, lançaram ele no mar. Aí quando lança ele no mar, vem um grande peixe, engole ele. E leva ele para onde, gente? Para Nínive. Um monte de gente talvez vai falar para Tarso. Não, Tarso não tinha praia. Só você olhar no mapinha lá, você vai ver o geográfico que não tinha praia. Então ele volta no mesmo lugar, no mesmo ponto de partida. Aí ele pega um navio e vai para Nínive. A tempestade é só para nos fazer entender qual é a direção que nós estamos indo. É a direção que Deus nos mandou, que o Pai nos mandou, que Jesus nos mandou ir. Se for, ok, está tudo tranquilo. E mesmo indo para esse lugar que o Senhor nos falou para ir, eu posso estar distante dele, no mesmo ambiente, mais distante dele. Você vê uma coisa, Isaías, quando fala assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vi os seres viventes, com 6 asas, uma cobria os olhos, outra os pés e as outras voavam. E aí ele vai falar, ai de mim que sou um homem que tem os lábios impuros. E Deus vem, toca os lábios dele, aliás um anjo vem com a tenaz, toca os lábios dele. Vai falar com ele, só que me chama a atenção no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? Rei Uzias era alguém que lá em Reis vai falar que ele foi um dos melhores reis, um dos melhores reis não, foi um dos reis que buscou a face de Deus, que não se vendeu ou se dobrou a outros deuses. Deus começou a agir através da vida dele, trazendo para ele estratégias para vencer os inimigos. Deus deu sabedoria para ele criar ferramentas de armamentos novos para conseguir combater os inimigos. Só que chega um momento da vida de Uzias que ele fala, eu vou acender um incenso no lugar onde só os sacerdotes podiam acender incenso. Por quê? Sou rei. Deus me usa, me ama, vencemos muitos inimigos. A soberba subiu no coração dele, ele entra para dentro do lugar santíssimo e vai lá com incenso. O texto vai dizer que vem 80 sacerdotes para falar para ele, não faça isso. Você tem noção? 80 sacerdotes, cara, para falar para ele, você não precisa fazer isso. 80 pessoas com o coração de ajudar e não de atrapalhar ele em nada. 80 pessoas com o coração, você é rei, você não precisa fazer isso. Deixa para quem foi chamado para fazer isso. Ele não ouve os sacerdotes, continua, e o texto vai dizer que ele pega a lepra, ele é afastado e morre. Aí no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está no templo, está orando, está buscando a face de Deus. Ele é um profeta, ele precisa saber o que Deus vai fazer, porque morreu um rei. Quem é que vai governar agora Israel? No ano em que morreu alguém que teve o coração soberbo, talvez, eu não vou dizer o mesmo ambiente geográfico, mas o mesmo ambiente de adoração. O que era para um fazer, e aliás, o que não era para ele fazer, ele ensoberbeceu o coração e disse, eu sou rei, eu vou fazer. E aí no mesmo ambiente, Isaías, ele vê a face de Deus, ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Um profeta messiânico
que fala acerca de Jesus, acerca do Messias, está sendo usado por Deus. Quando ele vê a Deus, ele fala: ai de mim. Ele não teve soberba no coração de falar: eu fui um dos profetas que tive a visão. Eu fui um dos profetas que ergueu as mãos e falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu quero dizer com isso é que nem sempre estar no lugar onde a manifestação de Deus é notória quer dizer que você está junto dele. O que diz que nós estamos junto dele é a nossa proximidade, a ponto de ouvir alguém nos aconselhando e falar: essa palavra é de Deus, eu vou seguir ela. Os discípulos estão amedrontados no mesmo ambiente, como eu já falei, e aí de repente eles vão acordar Jesus. Tempestade faz barulho, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas não o suficiente para acordar Jesus. A única coisa que foi suficiente para acordar Jesus foi o clamor dos discípulos. Ele não ouviu tempestade, ele ouve filhos, ele ouve discípulos. Não é ele que ouve tempestade, é a tempestade que ouve ele. Basta a tempestade, eu vou descansar. Eli Soares, eu já entreguei meu amanhã. Cara, está acontecendo um turbilhão de coisas. Se a gente for olhar os noticiários, tudo está acontecendo. Venezuela, aí um monte de país aí, próprio Israel, sofrendo ataques. Dá um medinho, cara. Dá umas palpitadinhas a mais no coração. Mas nós estamos no Brasil, o Brasil é seguro, rapaz. Acabou meu tempo. No Brasil, nós temos o costume de falar que toda a tecnologia, o Brasil é atrasado com relação à tecnologia. As coisas saem em outros países, vai chegar no Brasil já está atrasado, sim ou não? Nós estamos trabalhando lá e o lugar onde nós trabalhamos faz também, mexe com carro híbrido e elétricos. Na Itália, os países europeus já existe isso aí, já está no mercado faz tempo. Está chegando no Brasil por agora. Você vai sair na rua e você vai ver vários carros elétricos, híbridos, enfim. BYD. Para nós é uma sensação, mas para eles lá já... E aí a gente fala, no Brasil as coisas chegam atrasadas, né? Mas chega. Vira essa boca para lá, não estou profetizando nada, não estou falando nada, eu só estou falando que uma hora chega. E a gente começa a olhar para esses noticiários, Venezuela e tal, Israel, Ucrânia, aí lá vai. Mas você abre lá, enfim, dá um certo medinho. Aí é igual Pedro, quando Jesus fala para ele, não, você pode andar também sobre as águas. Quando Pedro pisa, ele olha para os ventos e para a tempestade, que é tempestade, a característica da tempestade é essa. Quando ele olha para isso, ele fica com medo e começa a afundar. Mas enquanto ele estava descendo e andando sobre o mar, sobre as águas, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, olhando para Jesus. E qual que seria a tônica para nós? É para onde nós estamos olhando e quem nós estamos ouvindo. Jesus, ele estava ensinando, como eu falei no início, a multidão e também os discípulos. Aí ele fala assim, todos aqueles que ouvem a minha voz e as praticam, é semelhante a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. E aí ele vai falar assim, e desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Desceu a chuva, rio e vento. Chuva, rio e vento, o que é isso? Tempestade. Ele estava ensinando aqui. Olha, quem ouve a minha palavra e as pratica, quando vem a tempestade, não teme. Por quê? Está fundamentado em Cristo. Ele ensinou. Aí não
Não o bastante, quando ele está indo um pouco mais à frente, vem o centurião e fala assim: olha, o meu criado está paralítico e atormentado lá em casa. E Jesus fala assim: eu vou lá na sua casa, vou curar ele. Ele fala assim: não, eu não sou digno de que o Senhor vá para a minha casa, mas manda apenas uma palavra e o meu criado será curado. Apenas uma palavra e o meu criado será curado, porque eu também sou homem de autoridade. Eu tenho os meus soldados e falo para ele vem, para outro vai, ele vai, e para o meu criado faz isso, ele faz. Ele me ouve e me obedece, assim como eles me ouvem e me obedecem. Se eles ouvirem o Senhor, toda a criação atmosférica vai ouvir e obedecer o Senhor. Então apenas uma palavra. Aí Jesus vai falar assim: eu não encontrei nem em Israel tamanha fé contra desse homem. E aí Jesus fala assim: então pode ir, vai ser feito exatamente assim. Nesse exato momento que Jesus fala, o criado é curado. E aí, mais pra frente nós vamos ter esse episódio onde Jesus fala para eles: ó, vamos pro outro lado. Estão debaixo de uma palavra. Aí vem a tempestade. Um pouquinho antes tem um detalhe, né? Se você ler lá depois, Jesus vai para a casa de Pedro. Aí a sogra de Pedro, para quem acha que Pedro não era casado, tá aí, tá? A sogra de Pedro tá enferma. Aí Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele está enferma. Palavras minhas, é como se ele falasse: quem é que vai fazer o almoço? Tem uma coisa errada aqui. Pedro não sabe cozinhar. Só tem a sogra. Olha o Caio aí, ó. Vou curar a sogra dele. Aí fala que curou e a sogra já foi servir. Na hora, curou, a sogra serve. Precisamos de sogras curadas. Eita. Aleluia. Minha sogra. A voz de Jesus, ela tem poder, cara. Ela tem autoridade sobre enfermidade, sobre a morte, sobre problemas, dificuldades. É apenas uma palavra. É uma palavra. É uma palavra. Porque está desesperado ou desesperada? Calma. Uma palavra que ele libera muda tudo. Não foi assim no início? A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Uma palavra. Calma. Uma palavra, ele pode mudar tudo. Para que esse desespero com o remo tentando ter o controle da própria vida? Mas se eu não fizer nada, eu vou morrer. Quem diz? É apenas uma palavra. Vamos lá. O que é a tempestade mesmo? Vento forte, chuva forte, tudo é a característica da tempestade. William, com uma palavra, a tempestade se acalmou. Vocês não entendem? Uma palavra, a tempestade. O que é a tempestade? Chuva forte, vento forte, relâmpagos, é tudo forte, né? Ela é daquele jeito, agitada. Ela chega e... Acabou meu horário. Onde a tempestade chega é um furacão. É o jeito dela. Tem muita gente aqui que está... Deixa quieto. É um furacão. Onde chega
É a característica da tempestade. Chegou, destruição e já era. Leva um tempo para reconstruir de novo. Mas até a tempestade se acalmou. A tempestade se acalmou, cara. Vou falar mais uma vez, a tempestade se acalmou. Você tem noção disso? A tempestade falou, eu vou deixar de ser tempestade agora, eu vou ouvir o meu mestre. Se a voz dele tem poder para acalmar a tempestade, quem dirá nós, os nossos corações? Às vezes nós ouvimos algumas coisas, ei, não vai dar certo. Não é isso. Para. Você está com sonhos, objetivos, vontades. E aí vem uma tempestade. E esses sonhos, objetivos, obviamente, junto ao Pai, junto a Cristo. Aí vem essa tempestade. É capaz de você olhar para ela como se fosse um espelho e se tornar igual a ela. E aí, um turbilhão de coisas, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver aquilo? E falando, como Deus é bom, cara. Como Deus é bom. E a gente fala com propriedade para algumas coisas. A gente ouve algumas coisas e quer desestabilizar, né? Meu, e agora o que eu vou fazer? Tava tudo indo bem, tava tudo dando certinho aqui, cara. Aí uma notícia tenta desestabilizar. A questão não é a notícia, é quem eu vou decidir ouvir. Após Jesus ou a notícia? Olha, não vai dar certo não, acabou. O ciclo aqui fechou. Obrigado, Jesus. O Senhor continua sendo bom. Eu não vou desestabilizar. Se o Senhor tem poder para acalmar a tempestade, o Senhor tem poder para acalmar o meu coração. E se essa tempestade é para me aproximar mais do Senhor, eu me submeto e quero chegar perto do Senhor, ainda que com dores, com medo, com dúvida. Eu decido me aproximar do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. E sabe, tudo isso é só para nos aproximar dEle. Não é o que nós vamos fazer, é o que nós fazemos. Feche seus olhos. Eu não sei aqui o que cada um está passando. Quais são os problemas, dificuldades, dúvidas. Mas eu sei de uma coisa, o nosso Pai tem poder para acalmar uma tempestade. O nosso Pai, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa órfãos. O nosso Pai cuida de nós. A única questão é quem nós decidimos ouvir. É para quem nós vamos doar e entregar o remo das nossas vidas.
ansiamos tantas coisas. E esse anseio de ter, de conquistar, de alcançar, às vezes nos afasta tanto de Jesus. Senhor, eu quero te seguir porque eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor. Nada disso é problema, mas se isso afasta dele, aí sim é um problema. O Filho do Homem não tem lugar onde reclinar a cabeça, mas o lugar onde ele reclina a cabeça, se nós reclinarmos junto com ele, ainda que tenha tempestade do lado de fora, o lado de dentro não tem como. A nossa casa está bem fundamentada em Cristo, mas é só estar próximo dele. O que nos garante isso é estar próximo dele. A nossa construção sobre essa pedra, sobre Cristo, sobre esse fundamento, não é para cima, é para baixo. É quanto mais aos pés dele eu estiver, quanto mais próximo dos pés dele eu estiver, mais fundamentado nele eu estarei. Então não é para cima, não é distante dele, é próximo dele, é aos pés dele. Eu não sei o que você está passando, isso não é uma mensagem de autoajuda. Isso é uma mensagem para que nós possamos entender, tudo que acontece é só para provar onde é que nosso coração está fundamentado. Sejam coisas boas ou ruins, seja tempestade ou bonança, é onde o nosso coração está fundamentado. Vamos lá, feche seus olhos, começa a falar com Jesus. Começa a falar com Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me Vamos lá, fale com ele, fale com ele. Tu és. Abre os seus lábios, abre o seu coração diante dele, fale com ele. Abrigo. E se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, e tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção e o meu louvor. Vou ler só mais um texto aqui rapidinho, só mais um texto. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Entrega a sua ansiedade diante de Jesus, assim como meu filho Pedro me ensina direto. Ele fala assim: pai, toma aqui a minha ansiedade. Diga para ele: Senhor, toma aqui a minha ansiedade. Entrega para ele os seus caminhos. E a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Ei, fique tranquilo, acalma o seu coração, aquieta o seu coração. Ele está agindo.
Se aproxima dele, não fique distante dele. Chegue diante dele. Talvez você está no mesmo ambiente, mas está distante. Talvez você venha para a igreja, mas está distante dele. Se aproxime dele. Se aproxime dele. Se aproxime de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele não vai nos abandonar e também quer que nós não abandonemos ele. Aleluia. Feche seus olhos. Adora ele mais um pouco.